No meio acadêmico, trabalhar muito é visto com desconfiança muitas vezes, como se volume fosse oposto à qualidade. Eu quero te mostrar nesse vídeo por que essa crença está destruindo a sua produtividade. E atenção, se você está entrando no mestrado ou no doutorado, esse vídeo traz uma lição muito importante para você começar a seguir. Eu sou a Alana Lacerda, fundadora do Acadêmicos Anônimos. Já siga aqui, já curta, faça essas coisas de YouTube e solta a vinheta. Existe essa crença muito difundida na academia de que quantidade e qualidade são opostos e todos nós estamos buscando a qualidade, o rigor. Então, o que acaba acontecendo no meio acadêmico, né? Durante ali uma jornada de 2 anos de mestrado, de 4 de doutorado, você começa a se sentir mal porque você tá tentando produzir uma peça de extrema qualidade, né? Muito além, às vezes, só da dissertação ou da tese, você está tentando produzir artigos com uma qualidade ímpar, publicáveis em periódicos de altíssimo impacto. E isso acaba muitas vezes deteriorando a sua saúde mental, porque você vai se dando conta no decorrer dos meses que essa qualidade toda não é algo fácil de se alcançar assim de primeira. Então, a essa desconfiança toda, né, se liga ali muito o termo produtivismo, né? Então, as pessoas que publicam muito começam até às vezes a ficar meio mal vistas com uma certa desconfiança, porque tudo o que se fala é que você precisa publicar bem. Mas hoje eu tô aqui para questionar essa crença. Não porque ela esteja completamente errada, tá? Porque existe um fundo muito importante de verdade aí. A gente tem muitas e muitas pessoas publicando em periódicos predatórios, né? Fazendo também aquilo que eu aprendi como ciência salame, que você vai fatiando um mesmo artigo em diversas peças para tentar publicar mais. Então sim, a qualidade importa, só que a gente não pode esquecer da quantidade, do volume de escrita que vai fazer muita diferença pra gente lá na frente. Então eu vou começar com uma pergunta muito simples. Quantos artigos você acha que precisa escrever para escrever um artigo bom? A resposta que a maioria das pessoas vai dar é: depende do artigo. Mas a resposta que os dados de quem já pesquisou a produtividade acadêmica mostram é outra. Você precisa escrever muitos artigos para escrever um artigo bom de verdade. E não é porque você vai escrever vários artigos ruins para então chegar em um artigo bom, mas é porque você de fato não sabe qual vai ser o artigo bom antes de escrever todos os outros. Escrita tem que ser constante. Volume é uma palavra que a gente utiliza muito pouco na academia, que deveria ser utilizada com muito mais frequência. Tem um estudo clássico do psicólogo Dean Simonton. E também a gente tem outros estudos aqui, ó. Nesse livro verdinho tem um estudo muito interessante sobre produtividade também. A gente tem estudo do psicólogo Paul Sylvia também, do livro How to Write a Lot. Todos eles levam mais ou menos para a mesma resposta. Pesquisadores mais citados, eles mantêm a regularidade da escrita. E um volume alto de produção não necessariamente diminui a qualidade, pelo contrário, ele ensina a gerar qualidade. Porque dentro de um volume grande de escrita, é claro que você vai errar muito, mas a sua probabilidade de ter bons acertos também cresce muito. E essa é uma observação muito poderosa para muito além da vida acadêmica. A excelência nasce da prática. Ela não nasce do silêncio, ela não nasce daquela cautela que é tão assim, eu consigo até sentir aquela sensação de cautela de quando a gente entra no meio acadêmico. Ela não nasce daí. Excelência vem de tentativa e erro. Então comece a pensar na sua própria trajetória. Quantas vezes você esperou o momento certo para escrever? Quantas vezes você não escreveu porque precisava? Ler mais porque precisava? Eu preciso coletar tal dado antes de escrever. E muitas vezes você nem precisava mesmo. Ou você simplesmente ficou parado e não escreveu porque você sentiu que não era capaz de criar um texto argumentativo. E aí o que acontece? Ou o texto não sai, ou o texto sai
tão tarde que o timing de publicação já faz com que ele perca um pouco a sua importância no meio. Porque a gente também precisa pensar que ciência, ela também manuseia novidades e muitas vezes você tem algo muito novo, muito legal na mão e fica segurando, esperando o momento certo. A gente precisa, no meio acadêmico, entender que preparo é importante, mas o preparo ele acontece durante. Preparação não precede a escrita. Pelo contrário, na maior parte das vezes, a escrita é a nossa preparação. Faz parte do processo científico a gente descobrir o que a gente pensa por meio da escrita. A gente encontra problemas na nossa argumentação somente quando a gente coloca o argumento em palavras. E o texto é quem vai te ensinar o que você ainda não sabe sobre o seu próprio tema. Então, o que eu tô querendo dizer quando eu falo sobre volume de escrita, não é para você também escrever mais sem pensar, não é simplesmente jogar palavras soltas por aí, mas é parar de usar o seu pensamento como desculpa para não escrever. E aqui eu quero ser muito direta com você. A academia tem uma cultura de perfeccionismo paralisante. Essa cultura, ela é transmitida assim no ar, ela é transmitida nas orientações, ela é transmitida nas bancas, ela é transmitida nas conversas entre colegas, nas revisões por pares, e ela ensina que errar em público é perigoso e vai manchar sua carreira. Ou seja, acaba ficando muito mais fácil você não publicar do que você publicar e correr o risco de manchar sua reputação. E sim, essa cultura, ela protege algumas coisas importantes, como, por exemplo, o rigor científico. Mas ela também acaba produzindo pesquisadores que passam anos sobre a mesma pesquisa com medo de soltá-lo. São pessoas que vão revisar infinitamente um texto sem conseguir concluir um projeto e que muitas vezes vão acabar confundindo, né, esse medo de errar com uma virtude. A virtude da cautela. Quer um antídoto para isso? É volume. Escrever regularmente, submeter com frequência, apresentar trabalhos que ainda estão em andamento e aceitar que parte daquilo que você produz vai ser medíocre sim, porque você está aprendendo. O pesquisador que ao longo de X anos produzir 10 artigos razoáveis, ele vai estar muito melhor do que aquele que produziu 3 artigos muito bons, porque geralmente ele vai ter aprendido muito mais, ele tem muito mais experiência e muitas vezes esses 3 artigos bons, eles são apenas pontos fora da curva, a pessoa ainda não aprendeu o caminho. Então, se você está chegando na vida acadêmica, se você está pensando em embarcar nessa jornada, um conselho de ouro que eu te deixo, entenda que você precisa estar em movimento desde o dia 1. Você vai ler, você vai escrever, você vai praticar, você vai engajar. Vida acadêmica é participar. Isso faz parte da construção da sua carreira. E volume não significa abrir mão da qualidade do que você vai produzir. Volume é entender que qualidade tem um preço. E esse preço se chama tentativa.